Secretaria de Saúde do Estado está em alerta com as questões da síndrome respiratória aguda grave. Você vai ver também. Diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou reajuste de 15,5% nos planos de saúde. Secretaria de Saúde de Santa Catarina ampliou os grupos para receberem a dose da vacina contra a influenza. Cientistas descobrem uma molécula que destrói células do câncer de mama mais agressivo. O retorno aos trabalhos presenciais provocou um aumento dos preços de produtos de beleza. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 27 de maio de 2022. Santa Catarina passa por um momento de instabilidade no clima neste final de semana. Os números de casos relacionados a síndromes respiratórias têm aumentado em todo o país, o que já vem assustando algumas cidades e estados por falta de leitos para tratamentos. A Fundação informou que houve um sinal contínuo de aumento dos casos de Covid-19 em todas as regiões do país. Desde 2020, a síndrome respiratória aguda grave ajuda no monitoramento da pandemia. Nos momentos mais críticos da doença, o número de mortes chegou a 98% e, atualmente, 84% dos óbitos estão associados ao SARS-CoV-2, considerando as últimas 4 semanas. Segundo o órgão, das 20 capitais analisadas, 18 apresentaram crescimento nas últimas 6 semanas, como a Bahia, o Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Também foram detectados casos de influenza A no Rio Grande do Sul. Já nas crianças de até 4 anos, o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, o SARS-CoV-2 e o metapneumovírus estão em predominância no país. O aumento no número de casos de mortes por Covid-19 e a queda no ritmo da vacinação estão levando os municípios a retomarem a atenção com a pandemia. Muitos estão, inclusive, recomendando a volta do uso de máscaras em locais fechados, como em Londrina, no Paraná, Petrópolis, no Rio de Janeiro e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Em algumas escolas, até das cidades de São Paulo, estão sendo exigidas novamente as máscaras. Nas últimas 24 horas, os dados do Ministério da Saúde apontam que 115 pessoas morreram por conta da Covid-19 e outras 10 mil foram infectadas pela doença. Em todo o país, a média móvel de mortes subiu cerca de 20% em relação às últimas semanas. O estado que apresenta a situação mais preocupante é São Paulo. Os dados do Ministério da Saúde também apontam que estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, também estão em alta taxa de transmissão e mortes em decorrência da Covid-19. Para este infectologista, o frio registrado em pelo menos 18 estados e no Distrito Federal pode ter agravado a situação, já que a temperatura baixou a imunidade das pessoas. No entanto, a volta da alta da Covid-19 pode ter sido provocada por conta dos feriados fora de época, como o Carnaval. E esse aumento que nós percebemos na média móvel de casos e de óbitos, ele vem um reflexo do fim das restrições, das aglomerações, dos eventos que voltaram a acontecer. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde investiga a morte de 4 crianças que foram infectadas pelo novo coronavírus. Na capital, a taxa de transmissão da doença é de 1,3. Isso significa que 100 pessoas podem infectar até outras 130. O índice considerado moderado pela Organização Mundial da Saúde é de até 0,99. A alta de casos obrigou a Secretaria de Saúde do Distrito Federal a repensar nos protocolos sanitários. Por enquanto, as flexibilizações ainda vigoram, mas pode ser que o uso de máscaras volte a ser obrigatório em Brasília. Quero lembrar que na faixa etária de 20 a 49 anos, apenas 35% do número de pessoas que compõem essa faixa etária de 20 a 49, apenas 35% se vacinaram. E isso é preocupante. Hoje, 50% dos contaminados
são de jovens dessa faixa etária de 20 a 49 anos. O infectologista alerta que a conscientização continua sendo uma medida importante. No entanto, a maior arma contra a Covid-19 é a vacinação. O mais importante é que as pessoas continuem se vacinando. As crianças, elas estão com um índice de vacinação muito baixo. Nem 30% da população brasileira de crianças está vacinada. Está muito baixo. Além disso, pessoas com sintomas, nariz entupido, tosse, dor de garganta, febre, não devem participar de eventos que tenham aglomeração. Por exemplo, não devem ir para o trabalho, devem procurar um médico imediatamente. E a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o reajuste de 15,5% dos planos individuais e familiares para o período de maio de 2022 a abril de 2023. Esse é o maior aumento desde o início da série histórica em 2000. A decisão deve ser publicada ainda hoje no Diário Oficial da União. O percentual definido é o máximo a ser aplicado sobre as mensalidades reduzidas pelo índice de 2021. A ANS informou que o reajuste vai englobar cerca de 8 milhões de contratos, o que representa 16,3% dos consumidores de planos de assistência médica no Brasil. O reajuste poderá ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário do contrato, ou seja, no mês da contratação do plano. A agência reguladora explicou que o cálculo foi baseado na diferença das despesas assistenciais por beneficiário dos planos de saúde individuais de um ano para o outro. Em 2021, foi anunciado pela primeira vez um reajuste negativo de 8,19%, que correspondeu a uma redução das mensalidades no período de maio de 2021 a abril de 2022. Isso resultou em uma queda de 17% no total de procedimentos, entre eles consultas, exames, terapias e cirurgias realizados em 2020 pelos planos de saúde, em decorrência das restrições por conta da Covid-19, que na época estava no auge. A seguir, descobertas podem ajudar na prevenção e também no tratamento do câncer de mama. E para evitar ainda mais problemas respiratórios e distribuir as vacinas devido à baixa procura na campanha contra a gripe e também o sarampo, a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina ampliou os grupos para receberem essas doses. A partir de hoje, crianças de 5 anos a 11 anos de idade e todos os trabalhadores da saúde, como médicos veterinários, profissionais da educação física, entre outros, mesmo que não atuem em estabelecimentos da assistência e da vigilância sanitária, vão receber a dose. Um novo grupo foi incluso para a imunização contra a gripe na campanha nacional que está em vigor. A decisão de ampliar as campanhas foi tomada em reunião da Comissão Intergestoras Bipartite, realizada na tarde desta quinta-feira, e levou em consideração a grande quantidade de vacinas ainda disponíveis nos municípios, devido à baixa procura. As campanhas de vacinação contra a gripe e contra o sarampo tiveram início no último dia 4 de abril e seguem até 3 de junho. O principal objetivo é alcançar as metas de vacinação de 90% para a gripe e 95% para o sarampo. No entanto, faltam pouco mais de uma semana para o término das campanhas e as coberturas estão em 45% para a gripe e 33% para o sarampo. A partir dos dias 6 de junho, os municípios que ainda tiverem doses da vacina contra a gripe disponíveis poderão ampliar a vacinação para toda a população, independente da faixa etária, enquanto durar os estoques. A Secretaria
Secretaria de Saúde do Estado orienta que a população procure informações sobre os locais e horários de vacinação junto à Secretaria de Saúde de cada município. Com relação à vacina contra o sarampo, após o final da campanha, as doses serão disponibilizadas nos postos de saúde para aplicação da rotina, seguindo o calendário nacional de vacinação. De acordo com esse calendário, a dose da vacina será aplicada aos 12 meses, ou seja, 1 ano, e aos 15 meses, 1 ano e 3 meses. Pessoas que não foram vacinadas ou não lembram se receberam a dose da vacina podem fazer a vacinação até os 59 anos de idade, sendo que as pessoas até 19 anos devem tomar 2 doses e pessoas de 20 a 59 anos apenas 1. A Secretaria de Saúde do Estado ressalta que a vacinação tem como consequência a redução da sobrecarga sobre os serviços de saúde, que podem acontecer caso haja grande aumento de casos, especialmente se evoluírem para a gravidade. Somente este ano foram registrados 157 hospitalizações e 28 mortes por gripe em Santa Catarina. E atenção, você morador de Içara, acaba de chegar a informação via assessoria de imprensa que amanhã será realizado um dia D de vacinação no município, justamente para atingir essas metas de vacinação contra o influenza, a gripe e também contra o sarampo. Então você que é morador de Içara, vá a alguma das unidades, bairro Aurora, Boa Vista, Esplanada, Elizabeth, Jaqueline, Liri, Nossa Senhora de Fátima, Raixasque, 1º de Maio, Presidente Vargas e também na Vila Nova. A disposição das vacinas estará lá para os grupos prioritários e também os grupos liberados hoje pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Você tem que levar, claro, a comprovação, né, a carteirinha de vacinação das crianças e dos adultos e também um documento de identificação para fazer a vacina. E cientistas descobriram uma molécula que destrói as células do câncer de mama mais agressivo. O estudo, publicado recentemente por uma revista internacional especializada, contou com a participação de pesquisadores brasileiros. De lenço na cabeça, maquiagem e sorriso no rosto, eu lutei contra o câncer e venci. É assim que a Adriana Félix ganha vida, inspirando mulheres mundo afora. Tem muita gente, Europa, né, em geral, que me segue, mulheres dos Estados Unidos. A carreira de influenciadora digital começou em 2011 com o blog Se Arruma Menina. Como diz o nome, o principal assunto do canal era a beleza exterior. Isso até 2017, quando Adriana foi diagnosticada com câncer de mama. E aí, quando eu me vi sem todo a minha aparência física, cabelo, cílios, sobrancelha, mudança total de aparência por conta do tratamento, eu comecei a falar o que tinha a Adriana aqui por dentro. Então, era o se arrumar primeiro por dentro, porque eu não conseguia me enxergar como a Adriana de antes, né? Eu estava descaracterizada. E aí eu falei assim, a autoestima não é o que você coloca por fora, é como você está aqui. E aí eu comecei a falar, não, é só uma fase e eu vou trabalhar essa Adriana. Foi aí que a influencer ganhou ainda mais seguidores. Hoje, 5 anos depois da descoberta do tumor, Adriana ainda faz acompanhamento clínico, mas eu falo que eu estou curada e eu creio que eu estou curada, com certeza. Apesar da gratidão, Adriana lamenta pela vida de mulheres que, ao contrário dela, perderam essa guerra. Fazer um mês que eu perdi uma grande amiga, que foi diagnosticada na época com triplo negativo, e ela, com 36 anos, faleceu, deixou filho. Mas o novo tratamento pode dar esperança a pacientes do mesmo tipo de tumor que acometeu a Adriana, até então com um prognóstico menos promissor e poucas terapias eficazes. Pesquisadores identificaram uma molécula com potencial para combater tumores de mama do tipo triplo negativo.
que é uma das variações mais agressivas do câncer de mama e que responde por aproximadamente 15% dos diagnósticos feitos no país. Esse estudo, procurou encontrar novas moléculas que melhorem as células de câncer de mama do tipo triplo negativo. Então, nós já estudamos essas moléculas ao longo de 5 anos e nós conseguimos fazer um processo no laboratório de pesquisa de melhorar tanto as células que existem para estudo, quanto células de paciente. E também tumores em camundongo passaram a ter um estado mais normal. A doutora Kathleen Massirer, pesquisadora do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, participou do estudo, publicado recentemente na revista científica Nature Chemical Biology, um trabalho desenvolvido há anos por um grupo internacional formado por cientistas do Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Então, com o estudo dessas moléculas, nós vimos que uma se destacou na melhora do tumor especificamente de mama triplo negativo, e nós vimos que a resposta do organismo está envolvida nisso, respostas já de aspectos de imunologia, nossa, de cada pessoa, de defender, no caso, as células de uma maneira mais adequada a receber esse tratamento e ele ser mais eficaz. Concluiu-se que a molécula denominada MS023 induz a autodestruição da célula tumoral. A expectativa da pesquisadora é de que, num futuro próximo, o tratamento possa dar até 80% de chances de cura a pacientes desse tipo de câncer. A doutora ressalta que os processos de descoberta de fármacos seguem o modelo de ciência aberta. Portanto, toda a informação é de livre acesso. De qualquer modo, é sempre melhor prevenir do que remediar. Por isso, a pesquisadora traz um dado importante. Então, hoje se sabe que pelo menos 50% das pacientes já são consideradas curadas de câncer de mama, principalmente pelo diagnóstico que está sendo feito cada vez mais cedo. Prevenção. Hoje, essa é a principal bandeira levantada pela Adriana em seus canais. Chata, viu? Eu sou bem chata, porque eu falo, gente, vocês foram ver? Porque assim, vocês ficam cuidando de cabelo, de unha, de cílios, mas aí vocês estão indo fazer o exame? Comigo foi do nada, de repente minha vida mudou. Aí, Adriana, nossa, você falando assim, eu fico até encanada. Aí eu vou fazer meu exame, eu pego meio pesado com elas. Mas é uma experiência, que as pessoas que eu tive, mas as pessoas acabam deixando de lado. Então, a minha missão é conscientizar essas mulheres, Enquanto segue na missão, ela agradece à ciência pela nova descoberta. A gente está falando de esperança e a gente não pode perder a esperança. Então, eu fico muito feliz e é isso. Muito feliz. E para quem ainda não fez a declaração do imposto de renda esse final de semana, pode ser até uma boa opção, já que o prazo para a declaração se encerra no próximo dia 31. Muita gente ainda precisa declarar o imposto de renda para que a meta da Receita Federal seja atingida. A expectativa para este ano de 2022 é de que aproximadamente 34 milhões de contribuintes enviem o documento, que é mais ou menos o mesmo número de documentos recebidos pela Receita no ano passado. O prazo de entrega vai até o dia 31 de maio, portanto, ainda dá tempo. Eu conversei com um especialista que explicou o que acontece com quem não faz a declaração do imposto de renda e também deu algumas dicas para quem ainda não declarou. Acompanhe. Quem não declarar o imposto de renda vai acabar sendo obrigado a pagar uma multa, além de imposto eventualmente a complementar. É uma multa de R$ 165,74, além de ter o CPF em condição de irregularidade, o que vai acabar criando uma dificuldade para obter empréstimos, acesso a financiamento. Então, quem deve declarar? Se você teve rendimento tributável, salário, aluguel acima de R$ 28.123, você está obrigado a declarar. Ou rendimento isento, como dividendo, acima de R$ 40 mil.
Se você teve ganho de capital, se você vendeu um imóvel com lucro, com ganho, você está obrigado a declarar. Se você operou na bolsa, você está obrigado a declarar. Em todos esses casos, tem alguns documentos principais que você tem que ter em mãos. Então, recupera a declaração do ano passado, ela é o principal instrumento, obtém informes de rendimentos, ou se você for aposentado, comprovante de rendimento no site do INSS. Existe hoje uma declaração pré-preenchida importante para quem tem certificado digital ou uma conta nível ouro na plataforma gov.br. Essa é uma novidade. Outra novidade é que você pode informar o seu Pix para receber. Para quem deixar para a última hora, tem algumas vantagens interessantes. Então, alguns contribuintes que têm valores a restituir terão a restituição corrigida pela Selic, que hoje está 12,75%. Quem vai complementar imposto acabou ganhando um prazinho para começar a pagar as cotas do imposto de renda. É isso aí. Para declarar o imposto de renda, consultar a restituição ou para outras informações, acesse receita.fazenda.gov.br. A seguir, cuidar da beleza está ficando cada vez mais caro. O retorno aos trabalhos presenciais provocou um aumento dos preços de produtos de beleza. Segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas, no acumulado dos últimos 12 meses, até maio, o preço do esmalte, por exemplo, subiu 10,59%, acima da inflação do período. Além de mais gente comprando frascos para pintar as unhas, os insumos químicos usados como matéria-prima para produtos de beleza ficaram mais caros com a alta do preço do petróleo. Isso porque algumas substâncias são retiradas do combustível fóssil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, no primeiro bimestre de 2022, a categoria de maquiagem apresentou crescimento de 10,3% de vendas em comparação ao mesmo período de 2021. A associação avalia que a flexibilização do uso de máscaras e a retomada do contato social são reflexos que impulsionaram o desempenho positivo, tendência que deve continuar mesmo com a alta dos preços. E vamos conferir agora as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, os dados divulgados pela Diretoria da Vigilância Epidemiológica Estadual são preocupantes em relação à dengue e isso está chamando atenção na LESC. São várias explicações, vários os motivos. Então, a gente pode falar as mudanças climáticas, ou seja, a região sul tinha invernos rigorosos, tinha baixas temperaturas, o que nos últimos anos não vem mais acontecendo. Então, você dá condições para o mosquito se reproduzir ao longo de todo o ano. E no final de semana, o Ministério das Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus realizou o 3º encontro estadual na sede em Criciúma. Uma gratidão muito grande porque não tem explicação. Eu deixar minha família, meus filhos e buscar o que Deus tem feito para mim não tem preço. É maravilhoso. É uma experiência inexplicável. Verdadeiro encontro com Deus hoje, né? As mulheres que veem, isso é tudo de bom, né? Terça-feira, o ministro da Saúde decretou o fim do estado de emergência por Covid-19 no Brasil. O Ministério da Saúde atribuiu a decisão a uma melhora do quadro epidemiológico do Brasil, a elevada cobertura vacinal da população e a capacidade de resposta e assistência do Sistema Único de Saúde a casos suspeitos e confirmados. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que modifica as regras sobre a alienação parental. Portanto, ela determina que seja criado um ambiente para que aquela criança possa conviver, portanto, com aquele genitor eventualmente afastado, né? Também qualifica a rede de proteção, então é mais um instrumento de proteção à criança. Quarta-feira, em maio, tem o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil e a campanha Maio Laranja busca conscientizar a população
população sobre a importância da preservação e também da conscientização sobre o abuso e a exploração das crianças. Uma criança reclusa, uma criança que não tolera o abraço, uma criança que não sai do quarto, uma criança que não permite que o pai ou a mãe esteja próximo quando ela vai tomar banho, uma criança que não tolera o toque, normalmente, na maioria dos casos, são sinais de que ali está ocorrendo a violência. Um projeto de lei que tramita no Parlamento catarinense visa assegurar o repasse de recursos da saúde para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. A proposta passou pela Comissão de Finanças. Então, essa medida provisória, a gente fez o relato favorável justamente para que a gente possa ajustar essas pendências ainda no ano de 2022, para que em 2023 todas as empresas terceirizadas possam assumir, realmente não ficar nenhuma pendência para trás. Quinta-feira, ainda a maternidade é uma dificuldade para as mulheres voltarem ao mercado de trabalho. Uma nova pesquisa revela que aquelas que têm filhos menores de 5 anos têm menos oportunidades, principalmente depois da pandemia. Uma das grandes perguntas é sempre assim, você tem quem deixar sua filha? Onde que ela vai ficar se você precisar sair? E a grande questão no meu caso é que tem uma rede de apoio muito grande. Assim, meus pais cuidam dela também, ficam com ela quando eu preciso sair. Mas é a primeira questão que as pessoas, os empregadores questionam a gente, né? O maior produtor de carne suína do Brasil, o estado de Santa Catarina, ainda enfrenta o desafio de aumentar o consumo interno do produto. Um projeto de lei quer desenvolver uma política estadual de incentivo para o consumo da carne no estado. Então são carnes acessíveis, né? E elas também podem se transformar em carnes nobres com os seus cortes, e é isso que nós precisamos incentivar o mercado consumidor a consumir ainda mais o produto e que seja catarinense, para que a gente possa contribuir com as famílias que vivem aqui no nosso estado. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que você também pode acompanhar essas e outras notícias nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa sexta, um bom final de semana, até segunda.